Graça e paz, tudo bom com vocês? Nós vamos continuar o estudo da lição número 1, Jesus diante de Anás e Caifás. E hoje, segunda-feira, o título é Pedro nega Jesus. E a pergunta diz assim: onde Pedro se posicionou? João 18, versos 16 e 18 respondem essa pergunta. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas, e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Então, Pedro estava onde? Ele estava no pátio, na parte de dentro do pátio, né? E alguns dos discípulos haviam ganho coragem para entrar onde Jesus estava e testemunhar seu julgamento, né? Esperavam que Jesus se manifestasse um poder, né? Ali, eles viram tudo que Jesus podia fazer e eles esperavam que Jesus usasse seu poder e se libertasse. Tem um texto de O Desejar de Todas as Nações, na página 710, que diz assim: as pessoas acenderam fogo no pátio, pois era a hora mais fria da noite. Pouco antes do amanhecer, um grupo se reuniu em volta do fogo e Pedro, presunçosamente, tomou lugar entre eles. O discípulo não queria ser reconhecido como seguidor de Jesus, misturando-se despreocupadamente com a multidão. Esperava que o confundisse com um dos que haviam levado Jesus preso ao tribunal. Lamentável, né? Pergunta B. Como Pedro negou o Senhor? João 18, 17 e João 18, verso 17, 25, 27 e Lucas, capítulo 22, versos 56 aos 60, responde. Vocês lembram, né? Jesus disse que 3 vezes Pedro negaria ele antes que o galo cantasse. E João conta, né, que primeiro chegou uma porteira e disse: não és tu também um dos discípulos desse homem? Ele disse: não sou. E Simão Pedro estava ali se esquentando, né? E disseram depois: não és também tu um dos discípulos, de seus discípulos? Ele negou de novo, 2 vezes: não sou. Eu, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Pedro cortara a orelha de Malco. E aí um dos parentes de Malco, olha, né, e disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Então Pedro negou o Senhor exatamente dessa maneira, né? E Lucas conta que todo o enredo novamente, né? E Lucas relata ainda um detalhe a mais. Ele diz assim: e disse Pedro: homem, não sei o que dizes. E logo então ele ainda a falar, logo então, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então ele ficou irritado. Pedro ficou irritado: não sou, nada, tenho nada a ver com esse homem, não. Ele falou com aspereza, ele espraguejou, ele xingou para poder não parecer, né, um discípulo de Jesus. Ele até se comportou como uma pessoa indigna de ser servo do Senhor. Pedro seguiu o Senhor após a traição, porque ele estava ansioso para saber o que Jesus faria. Tem um comentário que eu acho relevante ler para vocês. Pedro não queria revelar o seu caráter. Ao assumir um ar indiferente, colocou-se no terreno de Satanás. E aqui o relato de O Desejar de Todas as Nações diz que Pedro, ele não queria revelar o seu verdadeiro caráter. Então ele assumiu uma postura indiferente, se misturou ali no meio da multidão, na esperança de não ser reconhecido como discípulo de Jesus. Ele se colocou, ele se associou com todas aquelas pessoas ali e se colocou no terreno encantado de Satanás. Então, o que acontece? Ele estava fazendo uma coisa que jamais deveria fazer, né? Está ali na roda dos escarnecedores. Isso fez com que Pedro caísse em tentação e negasse ao seu Senhor.
tão verdadeiramente quanto e negar-se ao seu Senhor, né? E nós possamos estarmos vigilantes, não sentarmos à roda dos escarnecedores, para também não negarmos a Cristo. Amém? Deus abençoe a todos nós, termos um dia na paz de Cristo. Eu aguardo vocês amanhã para a gente continuar o estudo dessa lição. Fiquem com Deus.